Isso aqui é um momento onde Josias vai fazer uma aliança do povo, renovar uma aliança com Deus que havia sido quebrada. E olha que interessante, o versículo 2 traz um relato interessante. Ele diz: o livro da aliança, que hoje a gente chama de palavra de Deus, de Bíblia, foi achada dentro do templo. A gente precisa entender isso aqui. A palavra de Deus estava perdida dentro do templo. Ou seja, não perderam do lado de fora, não perderam em outra cidade, perderam a palavra de Deus dentro da igreja, perderam a presença de Deus dentro da igreja, perderam a presença do Espírito Santo. É que eu estou contextualizando para o nosso tempo. Perderam a presença do Espírito Santo dentro da igreja. É como se a gente esquecesse tudo que é ser igreja. E Josias está vivendo um tempo que ele manda reformar a igreja, que era o templo. Ele manda reformar a igreja de Jerusalém, e de repente alguém aparece com um livro, que era justamente o livro que dizia a respeito de Deus, a Bíblia, que seria o nome para nós, a Bíblia, mas o livro da aliança, o estatuto, a lei do Senhor. Alguém de repente está reformando um prédio e fala: ué, achamos um livro. Que livro é esse? Foram ver, era o livro da aliança com Deus, a palavra de Deus, perdida dentro da casa de Deus. Então hoje eu não quero trazer uma pregação, eu quero pensar naquilo que Deus tem colocado no meu coração para essa manhã. Eu quero compartilhar com você algumas lições que a gente pode tirar desse concerto, dessa renovação de aliança que aconteceu entre Josias e o reino de Judá e Deus. Josias foi um grande rei, e é interessante que ele foi diferente do seu pai e do seu avô. Seu pai foi Amon e seu avô foi Manassés. E aqui eu quero dizer a primeira coisa a respeito do que nós precisamos entender aqui essa noite para renovar a nossa aliança com Deus. A primeira coisa: sua atitude atrai a misericórdia de Deus. Primeira coisa que você tem que entender: sua atitude atrai a presença, a misericórdia de Deus. Por que eu posso te afirmar isso pegando a história de Josias? Manassés, avô de Josias, do rei Josias, foi o pior rei de Israel, o rei que mais fez Israel pecar, o rei que mais transgrediu a lei de Deus, a tal ponto que Deus permitiu que o rei Manassés fosse levado como um boi para o exílio. Botaram argolas, como argolas de boi, no nariz dele. O Amon, pai, não avô mais, mas pai de Josias, foi outro rei que transgrediu tanto a lei de Deus que viveu 2 anos só como rei, e foi assassinado pelos servos. O favor de Deus foi retirado de sobre Amon, pai de Josias. E aí Josias, ainda sendo um garoto, vai se tornar o rei de Israel. E você tem que entender que Josias tinha tudo para ser pior do que Manassés e pior do que Josias. Por quê? Porque ele tinha 2 péssimas referências. Josias tinha uma referência de Manassés, onde a Bíblia considera como o pior rei de Israel, que fez mais pecar, mais transgredir, mais idolatria. Mas sabe o que acontece com Josias? Embora ele podia ser o pior da sua descendência, ele trouxe o favor de Deus sobre o Israel, sobre Judá. Ele tinha tudo para ser pior do que todos, para ser a pior versão da sua família. Mas por causa de Josias, desceu misericórdia sobre Judá. Eu estou aqui para dizer: se você se alinhar a Deus, vai descer misericórdia sobre a tua casa. Se você se alinhar a Deus, você atrai a misericórdia de Deus. Você faz uma história diferente, amigo. Não sei como foi seu pai, não sei como foi seu avô. Eu sei como foi o avô de Josias, e eu sei como foi o pai de Josias, mas a história dele foi diferente
E eu estou aqui para te dizer, nós precisamos nos quebrantar essa manhã, porque a nossa história pode ser mudada nessa manhã. Nós podemos ser visitados por uma misericórdia que nunca tivemos antes. Você tem que entender que você é aquele que pode trazer o favor de Deus sobre a tua família, que pode trazer o favor de Deus sobre a tua casa, que pode trazer o favor de Deus sobre essa cidade. Suas atitudes podem trazer misericórdia de Deus ou condenação de Deus. Se você não quiser ser fiel a Deus por você, seja pela sua casa, seja pensando na sua descendência, seja pensando na sua cidade. Sodoma poderia ter sido poupada se tivesse 5 justos. 5. Mas não se achou 5. E Sodoma foi destruída. Mas a misericórdia de Deus foi lá e tirou Ló e a sua família de dentro. Porque acredite numa coisa, a misericórdia de Deus pode te excluir de muitas coisas, pode poupar você de muitas coisas. Você tem que entender que renovar a aliança com Deus é reconhecer que Ele tem muito mais para liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida ainda nesse tempo. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você antes da gente orar, está no versículo 2. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Segunda coisa que eu quero te dizer: lute contra o modo automático. Vamos dizer isso? Lute contra o modo automático. Como assim, pastor? Aqui não está dizendo que tinha modo automático. Não usa o nome modo automático, mas está dizendo: acharam o livro da aliança dentro da casa de Deus. Como se perde a palavra de Deus dentro da casa de Deus? Diz para mim. Como se torna extraordinário encontrar o livro da lei de Deus dentro da casa de Deus? Seria extraordinário encontrar lá em cima do monte. Seria extraordinário encontrar lá no prostíbulo. Seria extraordinário encontrar em qualquer outro lugar. Mas o que você espera na casa de Deus? É que tenha a palavra de Deus, sim ou não? Você espera que tenha o que na casa de Deus? Deus. Mas aí agora eles estão extasiados porque acharam um livro de Deus perdido na casa de Deus. Agora eu te pergunto, por que perderam o livro de Deus na casa de Deus? Fala com seu irmão, modo automático. O modo automático é assim: você sai de casa, tranca a porta, e lá para meio-dia se pergunta: será que eu tranquei a porta? É verdade ou não é? Você sai de casa, desliga o fogão, o forno, ou qualquer coisa do fogão, e 2 horas depois você está: meu Deus do céu, será que lá em casa está pegando fogo? Será que eu desliguei? Isso é um modo automático. Você sabe que tem um radar ali, aí você passa, freia sem perceber, já é automático. Você freia e depois pensa: ih, será que eu freiei? Modo automático. E você quer perder coisas dentro da casa de Deus? Entra no modo automático. Vem no culto porque é domingo, senão você é comida de bicho se eu faltar o culto. Isso é modo automático. Vem no culto só para cumprir a tabela, tipo, lavar a consciência da semana. É modo automático. Modo automático são os modos que mais a gente perde a oportunidade de viver a vida com Deus. No modo automático, o povo dentro da casa de Deus já não conhecia mais a palavra de Deus. Já não sabia o que Deus falava mais. Por quê? Porque agora o povo se reunia no modo automático para cumprir o Shabá, ou para cumprir o que se tinha que cumprir no templo, seja na Páscoa, seja na festa das tendas, seja na festa que fosse judaica. Estamos cumprindo
no modo automático. Só que no modo automático o poder acaba. No modo automático os milagres não acontecem. No modo automático as portas não se abrem mais. No modo automático os mares continuam fechados, porque no modo automático o mar não se abre, o fogo não desce, e a palavra se perde dentro da casa, que tinha que ser a casa da palavra. Josias acha o livro. Não foi Josias que achou, ele simplesmente resolveu olhar para casa. Veja, ele não falou aos sacerdotes, aos príncipes, ele não falou, ele não disse assim: procure um livro que perderam. Não. Veio no coração de Josias reformar a casa do Senhor. A única coisa que aconteceu no coração de Josias é: eu preciso restaurar a casa de Deus. E aí eles começam, os caras que vão trabalhar na obra começam a trabalhar na obra, porque Josias olhou para a casa de Deus. Só que os caras estão trabalhando, revirando as coisas, mexendo no templo, e de repente acham um livro e nem sabe que livro é aquele. Porque no modo automático a gente esquece o que Deus é capaz de fazer. A gente nem acredita que Deus pode fazer, porque estamos no modo automático. No modo automático ninguém pensa. No modo automático a gente só repete o que está acostumado a fazer. Mas eu estou aqui para te clamar e te chamar no nome de Jesus. Nós temos que sair do modo automático. Nós temos que vir para a casa de Deus para dar a Deus e para receber de Deus, porque a gente não vem aqui lavar a nossa consciência, a gente vem aqui clamar pelo único que pode mudar a nossa história. A gente vem aqui, não é porque é domingo de manhã e a gente vai ter ceia de manhã, e como não tem culto de noite, então eu tenho que vir domingo de manhã. Eu tenho que vir aqui com ceia, sem ceia, na terça, na quinta. Por quê? Porque aqui é a minha fonte, é aqui que eu recebo alimento, é aqui que a minha vida é restaurada, é aqui que Deus muda a minha história. É por isso que nós viemos aqui. Como ver milagre no modo automático. Não tem como ter arrependimento no modo automático. No modo automático a gente perde a palavra de Deus, perde a presença de Deus, perde o mover de Deus. Deus nos reuniu aqui nessa manhã para que a gente clame por sede de Deus de novo. Para que a gente, a partir de hoje, não diga assim: eu estou cansado para ir na igreja hoje. Para que a gente lembre, assim como nós estamos levando mais de 5.000 litros de água para a gente que está com sede, que a gente diga: Senhor, eu preciso ter sede de novo da Tua presença. Eu preciso ter fome de novo da Tua presença. Eu preciso acordar de madrugada de novo para Te buscar. Ah, irmão, Deus quer fazer milagre, mas se a gente não clama por milagre, como Ele vai fazer? Deus quer se mover sobre a igreja de novo, mas se a gente não buscar, como? Ele vai atender o quê? Orações que são automáticas? Ou um povo que clama pelo Seu nome, que busca a Sua face? Essa manhã tem que ser uma manhã de conserto, uma manhã de verdade. Não é uma manhã da gente chegar aqui e dizer para Deus assim: Senhor, eu preciso de Ti. Não dizer: Senhor, eu vivo como se não precisasse do Senhor mais, mas eu preciso precisar do Senhor de novo. É uma manhã de verdade, você está entendendo? Uma manhã da gente rasgar o nosso coração e dizer assim: Senhor, eu venho automático na Tua igreja, mas eu quero amar a Tua igreja de novo. Eu quero amar estar no culto de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor de novo. É isso que nós viemos aqui hoje de manhã fazer, irmão. Falar para Deus, dizer assim: eu quero fazer o que eu fazia antes, com amor.
Eu quero fazer de novo sentindo. Eu quero fazer de novo querendo. E não apenas porque hoje é domingo. Não arrumar uma desculpa para não estar terça. Não usar o meu cansaço para não estar quinta. Mas realmente voltar ao salmo e dizer: alegrei-me quando me disseram hoje é dia de culto. Alegrei-me quando disseram hoje tem igreja. Quando a gente era pequenininho, a gente perguntava para o pai e para a mãe: hoje tem igreja, pai? Hoje tem igreja, mãe? Aí vinha aquela resposta ridícula: tem igreja todo dia. Lembra disso? Quem falava isso com os pais sabe disso. A gente temia Deus. A gente tinha medo de pecar e perdeu o favor de Deus. Mas eles não tinham medo de perder o favor de Deus, porque já tinha perdido a palavra de Deus. Já estava andando fora da palavra de Deus e já tinha perdido o favor de Deus. Você está vivo por um motivo, irmão. Não sei se você perdeu. Eu sei de alguns irmãos que perderam casa, perderam carro, perderam coisas. Mas a pior tragédia é perder o Espírito Santo. Perder a presença daquele que, quando a gente for morrer, as pessoas vão colocar, talvez os bens intencionados, vão botar a gente no caixão mais bonito que tem. Vão comprar as coroas mais lindas que existem. Vão chegar na gaveta. Mas tem alguém que atravessa a gaveta com você, irmão. E a gente valoriza ele tão pouco. Tem alguém que, quando a gente fechar os olhos terrenos e abrir o espiritual, vai estar de braços abertos para te receber. E ainda que o inferno viesse te buscar, ei, eu estou aqui para te lembrar uma coisa que a Bíblia diz: se você morrer em Cristo, a primeira coisa que você vai ver são anjos. Por quê, pastor? Você pode afirmar isso? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então, se você sai do plano físico e vai para o plano espiritual, quando os seus olhos físicos se fecharem e os olhos espirituais se abrirem, você passa a enxergar o espiritual. E se você estiver em Cristo, a primeira coisa que você vai ver, os anjos que te acompanharam a vida toda. Anjos que recebiam ordem quando eu e você não merecíamos. Anjos que nos guardava quando a gente ainda nem pensava em Deus, estava afastado da casa de Deus, mas Deus amava, Deus continuava nos guardando, Deus continuava nos livrando. São eles que você vai ver a primeira vez. A gente tem medo da morte porque não nascemos para morrer. A gente tem medo porque a gente não sabe como é depois. Mas se o livro da lei não está perdido, e se eu e você conhecemos o livro da lei, a gente pode ter medo da morte porque não fomos feitos para morrer. Mas nós sabemos de uma coisa, uma certeza tem: a primeira coisa que eu vou ver são anjos que vão me guiar até o trono de Deus. Porque para aquele que morre sem Cristo, ele não tem nada. Para aquele que morre com Cristo, então a vida de verdade vai começar. Mas que valor damos a isso? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Que valor damos a isso? Para alguns, Deus tem que correr atrás da gente porque a gente não tem tempo para Ele. Para alguns, Deus é como aquela pessoa que ama tanto e que tem que ficar correndo atrás de migalhas para ser amado um pouquinho. A pergunta que eu faço nessa manhã para essa igreja e para mim mesmo: quanto tempo de verdade nós damos para Deus?
Mas não estou falando do domingo que nós estamos aqui por 2 horas. Eu estou falando da segunda que não tem culto. E não vou nem falar da terça que tem culto, porque aí piora. A pergunta que eu te faço: se a gente diz que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, por que a gente dá tão pouco tempo para Ele? E posso te dizer, um monte de coisa não acontece comigo e com você por causa dele, mesmo não recebendo a atenção que a gente deveria dar. Sabe por quê? A gente entra no modo automático. E a lei foi perdida por causa do modo automático. É possível ser um desviado dentro da casa de Deus, irmão. Infelizmente é possível. Fazendo a vida cristã uma rotina. Sabe, o culto sendo um peso. Hoje tem culto. Enquanto a Bíblia diz, a gente devia se alegrar quando disserem, hoje tem culto. O que nós perdemos? Nós perdemos algumas coisas. Domingo não é o dia de se cumprir uma tabela cristã. Terça-feira não é um dia de se cumprir uma tabela cristã. Quinta-feira também não é um dia para isso. Terça, quinta e domingo é o dia de dizer, vou beber água, vou comer o pão do céu. Estou cansado, mas eu vou trocar de fardo com quem me disse que se tiver pesado, eu posso dar o pesado para ele e ficar com leve. Mas não, se alguém brigar com a gente no dia de culto, a gente desconta em quem nos ajuda, que é Deus. Precisamos nos lembrar que a palavra de Deus é vida, que a palavra de Deus traz esperança, que a palavra de Deus nos dá futuro, a palavra de Deus nos dá direção. E por mais que você assista em vários pregadores top, que prega melhor do que eu no YouTube, é aqui que a palavra de Deus flui. É aqui que a atmosfera se manifesta. É aqui que o Espírito Santo te toca. Se para nós é uma rotina estar na casa de Deus, então não importa a hora que eu vou chegar, desde que eu chegue. Porque é uma rotina, eu vou lá, bati o cartão, vou embora. Mas se eu venho honrar aquele que eu digo que é o mais importante, então importa a hora que eu chego, porque eu quero honrar do primeiro ao último minuto. E mostrar para ele que sim, ele é a pessoa mais importante da minha vida, não em palavras, mas em atitude. Quantos de nós talvez entremos no modo automático, sem querer? E uma das coisas que a gente precisa é sair do modo automático. Por quê? Aí vem a terceira coisa. O nome Josias significa Javé cura. Ou seja, Deus cura. O nome Josias, esse rei Josias, Javé cura. Terceira coisa, você carrega a cura de Deus para esse tempo. Por que nós temos que buscar mais a Deus? Porque você carrega a cura de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não saiba se expressar, mas se o Espírito Santo tiver dentro de você, uma palavra sua cura as pessoas. Você pode achar que você é um zero à esquerda, irmão, não se iluda, todos nós nos sentimos inadequados em alguma circunstância, um zero à esquerda. Para ser bem claro, quem sou eu para fazer isso? E os maiores se sentiram assim. Moisés disse, quem sou eu para que o Senhor me envie? Envie aquele que o Senhor há de enviar. Por quê? Porque ele se achava um zero à esquerda. Gideão, quando o anjo diz para ele, homem valoroso, valente e valoroso,
Ele diz: quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor da tribo, e a tribo do meu pai é a menor de todo Israel. Mas Deus usou esse cara. Mardoqueu era o cara que ficava na entrada da cidade, mas Deus usou esse cara. Daniel era um zero à esquerda lá na Babilônia, mas Deus usou esse cara. Não interessa o que você acha, você carrega a cura de Deus. Você é o portador do que as pessoas precisam. Você é aquele que vai levar alimento espiritual. Nós estamos levando toneladas de alimento. Não sei se já chegou em 10 toneladas, não tem mais como contar. Mas uma coisa eu te digo: você já levou água, alimento, mas Deus quer que você leve muito mais do que isso. Deus quer que você saia do plano físico e comece a trazer o espiritual para a vida das pessoas. E você não precisa de nada além do que simplesmente reconhecer que você precisa conectar cada vez mais com Deus, porque Ele vai te dizer o que você tem que falar lá na rua. Por que pessoas às vezes conversam com a gente e dizem assim: cara, eu saí tão bem. Às vezes você não teve a oportunidade de falar nada, mas é a presença. A presença de Deus na sua vida toca outras pessoas. Por isso não podemos entrar no modo automático. Por isso que a gente tem que vir aqui terça, quinta e domingo e dizer: eu preciso de mais, Senhor, porque eles precisam de mais. Eu preciso me encher. E por mais difícil que seja você estar aqui, cada culto que você se esforça para estar aqui, você está dizendo para Deus e para o mundo do Espírito em geral qual é a importância dele na sua vida. Tem pessoas que Deus vai usar, porque aqueles que foram escolhidos não deixaram ser usado. A obra de Deus não vai parar por causa de mim e de você, ela vai continuar. Mas eu tenho uma certeza: Deus escolheu a todos nós que estamos aqui dentro. Se a gente se unir como a gente tem se unido para levar água, alimento e tudo que temos levado, para trazer vidas para o reino de Deus, essa igreja em 5 meses fica pequena. Eu não estou falando em 5 anos. Eu estou falando que em 5 meses, se você pensar que tem pessoas lá fora precisando de ser salvas, que tem pessoas lá fora que se morrerem agora vão para o inferno, que tem pessoas lá fora agora que se abrir os olhos no mundo espiritual não vai ver os anjos que você vai, não vão ter seres celestiais que vão conduzi-los à presença de Deus. Agora sabe o que é interessante? Para o físico, nós somos tão generosos. Se for para levar alimento, somos generosos. Se for para dar roupa, somos generosos. Se for para ajudar, somos generosos. Mas e o mundo espiritual, que é a eternidade? Será quantos que sentaram do nosso lado no ônibus, que era a última chance, ter ouvido pela sua boca para ser salvo? A nossa cidade está clamando no mundo do Espírito por salvação. As almas da nossa cidade está clamando a Deus para serem salvas. E nós vamos fazer o quê? Vamos preocupar só em crescer. Deus quer que a gente cresça, eu já ensinei isso. Porque quando você cresce, avança e sobe uma montanha, o reino de Deus está subindo contigo. Mas Deus não quer que você só ocupe lugares. Deus quer que você salve pessoas. Pessoas que uma vez perdidas, ninguém mais pode resgatar, nem o próprio Deus. Porque diz a Bíblia que ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Eu gostaria muito de crer que existe a reencarnação. Porque assim a gente teria uma chance. Eu gostaria muito de crer que nós vamos nascer de novo, nem que seja com um cachorro, como o cachorro. Eu preferiria que a Bíblia dissesse que é assim, que eu e você vamos reencarnar e pagar em cima
vivendo como um cachorro, pagar como sendo um sapo, ou sendo qualquer coisa, para depois voltar, até alcançar o tempo da luz, onde vamos ter um espírito perfeito, e aí não precisamos mais reencarnar. Eu queria que a Bíblia ensinasse isso, mas a Bíblia diz que é uma chance só, é uma vida só, e depois que você morrer, essa vida não tem mais jeito. O que você escolheu nessa vida inteira decide a sua eternidade. E vários amigos nossos estão sendo perdidos para a eternidade sem Cristo. E o que eu e você vamos fazer? Orar por eles? Muitas das vezes a oração se torna apenas uma lavagem de consciência naquilo que deveria ser a nossa obrigação. A gente, para não fazer algo de concreto, diz: estou orando. Tem muito crente nessas eleições agora, que ao invés de votar vão orar. Só que Deus não usa oração sem voto. Mas a gente lava a consciência e as mãos dizendo: estou orando. É muito bom você ter que orar pelo seu amigo que não é crente. Mas é como Filipe, que chega no carro do eunuco, que está lendo um texto da Bíblia. Ele sobe porque o Espírito de Deus levou ele para lá. Deus não vai enviar outro, Ele já tem você, irmão. Fala com a pessoa do seu lado: Deus não vai enviar outro. Ele já colocou você lá. Lá onde? Naquele emprego, naquele meio de amizade, nessa família que você está. Você pode não gostar dela, mas Deus te colocou lá. Deus te colocou lá. Ele não vai mandar outro. Você já foi enviado. Eu e você vamos ser responsabilizados pelo que a gente não fez. Agora escute. O chefe, o eunuco está lendo. Deus fala com Filipe: sobe na carruagem. Ele fala: você está entendendo o que você está lendo? Resposta dele: como posso entender se não tem ninguém para me explicar? Você orar pela pessoa que está lá é uma das suas missões. Orar pelo teu patrão, orar pelo seu colega de trabalho, orar pelo aquele tribulado, orar pelo aquele endemoniado, orar por essa turma toda, vai fazer alguma coisa. Porque Deus não vai mandar o anjo se manifestar na terra e virar gente para poder pregar para ele, porque Deus tem você. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus tem você para chamar para o culto. Irmão, eu não estou falando para ninguém abandonar a vida material. Eu não estou falando para ninguém virar um ET e falar: agora eu me tranquei dentro da igreja, porque Deus não quer isso. Porque para ser sal e luz do mundo tem que estar lá fora, mas tem que receber luz aqui dentro, tem que receber tempero aqui dentro. E aí quando chegar lá fora é luz e sal. Você entende isso? Ou seja, se nós entendermos qual é a paixão de Deus, Deus vai te fazer crescer ainda mais, porque você vai ter mais influência sobre as pessoas, mais pessoas vão parar para te ouvir, e mais filhos você vai trazer de volta para Ele. O filho pródigo e o pai do filho pródigo. O filho pródigo está nem aí para o pai, e o pai está lá esperando o dia que o filho quiser voltar. Nós tem alguns momentos que estamos sendo como aquele irmão do filho pródigo, que já está tão feliz com a vida que tem, que problema do nosso irmão se não quis entrar na festa que o pai preparou. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você: nós somos responsáveis pelas almas dessa cidade. Nós somos responsáveis para levar a palavra. Eu e você conhecemos um monte de filhos perdidos do pai.
Mas a pergunta que eu faço: quantas vezes nós chamamos alguém para estar aqui? Quantas vezes nós dizemos: vamos lá, vou pedir a Deus junto contigo lá na igreja? Irmão, faça uma campanha de oração com essa pessoa. Você é o pastor de Deus lá naquele lugar. Você é um sacerdote de Deus lá naquele lugar. Se estão te contando um problema, faz uma campanha de oração com ele lá. E fala: vamos concluir ela lá na igreja, orando junto. A gente precisa acordar. Por quê? Porque a gente está tão envolvido com o nosso dia a dia, que nós estamos esquecendo que há um mundo espiritual nos cercando. E aí a gente gasta energia brigando, enquanto a gente carrega a cura para o que eles estão sentindo. As pessoas ficam amargas porque estão vazias aqui dentro. Pastor, mas eu conheço crente amargo. É crente que perdeu a palavra dentro da casa. Ah, eu conheço crente sem esperança, pastor. É crente que perdeu a palavra dentro da casa. Eu conheço gente, pastor, que quer a morte e é crente. Gente que perdeu a palavra dentro da casa de Deus. Porque, meu irmão, escuta uma coisa. Por que eu consigo ser tão empolgado? Vivendo às vezes tribulações nos negócios, na igreja. Como? Porque tem uma palavra que agora é até digital. E que ela está aqui não como um aplicativo. Não vou dizer que eu conheço a Bíblia toda, porque eu nunca decorei a Bíblia. Mas eu a leio. Já li várias vezes. E mais importante do que ela está aqui num aplicativo, ou naquela Bíblia física que eu leio lá em casa, ela está aqui dentro. E quando eu estou desanimando, tem alguém do meu lado que joga para cima, que lembra o que está escrito lá. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você: não tem como ser crente e não acreditar no futuro, senão você não entendeu a Bíblia ainda. Pastor, mas como assim? A besta está chegando. Deixa as bestas falarem da besta. Porque tem gente que dá tanto valor na besta. Descobrir quem é a besta do século 21. Descobrir quem é que carrega o número da besta. Amigo, seja ela para se manifestar quando acabar o culto, ou seja para daqui 10 anos, não cerque a tua vida pelas maldições que chegarão quando Jesus voltar. Cerque a tua vida pela esperança que Ele disse que você tem que ter enquanto estiver vivo aqui. Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar de pé. Que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito para te livrar, para te guardar. Que nada acontece comigo e com você se Deus não permitir, mesmo que a gente não entenda. Que tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, na hora que o meu coração está dizendo para mim que Deus não está comigo, eu tento pegar essa palavra e dizer e me agarrar a ela, amigo. E eu só estou de pé porque eu me agarro a ela. Eu só não desisti até hoje porque eu agarro a ela. Porque tem hora que eu começo a achar que Deus não está comigo, igual quando você sente isso. Alguém às vezes sente isso? Que Deus te abandonou? Parece isso. É normal. Porque na hora que você está vivendo a tribulação, a sua dor é intensa. E parece que Deus não está olhando. Até que você olha para o dia de hoje e vê que Deus sempre esteve contigo e nunca te abandonou. E você só chegou até aqui porque os céus estão com você. Você só está aqui porque Deus está contigo. E lá fora? E os seus amigos? Nós temos que orar por eles e convidá-los e chamá-los. Por quê?
você é a cura de Deus lá. Fala com o irmão que está do seu lado, você é importante para Deus. Quarta coisa, 2 Reis 23, versículo 4 diz assim: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para postes ídolos e para todo o exército do céu, e queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas para Betel. Ordenou que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Anota aí, quarta coisa, precisamos limpar o nosso coração. Como assim, pastor, limpar o coração? Antigamente, quando se queria purificar o templo, se olhava lá dentro tudo que era impuro e levava para fora e queimava. Ok? Amém? O texto diz isso. Mas Deus habita onde agora, irmão? Você acha que Deus habita dentro dessa casa aqui? Essa casa está ungida e selada como serviço a Ele, mas Ele habita dentro de você. Porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Repita comigo, somos templos. Porque o pessoal confunde como ser igreja. Como assim, pastor? Nós somos templos do Espírito Santo. Na reunião nós somos igreja. No unido corpo nós somos igreja, onde Cristo é o cabeça. Eu sou templo, mas aqui somos igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem disse? Jesus. Por que tem crente que as portas do inferno estão prevalecendo contra ele? Porque ele é templo sem ser igreja. Porque ele acha que pode ser crente fora da igreja. E o diabo conseguiu espalhar isso, irmão. E aí eu vou completar. Por isso que há entre nós muitos que dormem, espiritualmente falando, e estão mortos. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que continuamente eu e você precisamos limpar o nosso coração. Para quê? Para que Deus possa habitar. Pessoas que têm raiva da outra, pessoas que não conseguem falar com a outra, está precisando limpar o coração para Deus entrar. Repita comigo: Deus não habita em ambiente imundo. Eu vou te mostrar como é que Deus leva isso a sério. O povo ia sair para a guerra. Olha só, irmão, a que nível. O povo ia sair para a guerra. Deus falou: leve paz, pequenas paz. Para quê? Para quando defecarem, enterre os seus excrementos, porque o Senhor anda no meio do seu exército. Nós estamos falando de coisa biológica. Nós estamos falando que Deus nos fez para eliminar o que a gente come. Você está me acompanhando? E Deus, quando o povo foi sair à guerra, disse: leve pazinhas, para vocês cavarem e enterrarem o excremento, porque o Senhor dos exércitos anda no meio do seu povo. Agora você acha que o Deus que não ia andar no meio da sujeira vai andar em coração imundo? Vai andar em coração que não perdoa? Vai andar em coração que não consegue estar junto com aquela pessoa? Hoje Deus está falando: limpe o seu coração, limpe o seu interior, para que Deus possa ter acesso a todos os espaços da sua alma, para que Deus possa entrar em todos os ambientes do seu coração, porque é mais fácil limpar a igreja como templo do que limpar o coração, que é templo do Espírito Santo. Perdoar, parar de fazer o que não deve. Antes, quando se queria purificar, era fácil: reúne tudo, queima e joga fora, e não coloca aí dentro de novo. Agora tem que arrancar de nós mesmos. Quantas coisas temos carregado dentro de nós que concorre com a presença de Deus e que ocupa a presença de Deus. Pecados, mágoas, palavras que saem da boca,
Precisamos limpar os corações. Quinto, 2 Reis 23, versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. Destituiu os sacerdotes. Quinta coisa, rejeite algumas influências. Como assim, pastor? O que é destituir? Privar alguém da autoridade. O sacerdote tinha autoridade para ministrar ao povo. O que o sacerdote dizia causava influência no povo, mudava a atitude do povo. O que o sacerdote dizia dava influência. E o que era destituir um sacerdote? Retirar do sacerdote o poder de influência sobre as pessoas. Meu irmão, se você quer reedificar o altar do Senhor dentro de você, você precisa tirar a influência de algumas pessoas do seu ouvido. Se você quer restaurar nessa manhã o seu altar interior ao Senhor, você precisa tirar algumas influências da sua vida. E sabe o que é o pior? Nós sabemos quem nos faz mal no mundo espiritual, mas a gente insiste em caminhar com o mal. Nós sabemos qual é a influência negativa que a gente recebe de pessoas, mas a gente continua dando poder e influência a essa pessoa para falar no nosso coração e para te colocar contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Existem pessoas que não podem ter influência sobre a sua vida, não podem falar no seu coração através dos seus ouvidos. Você precisa abrir mão de algumas influências para que você possa de novo receber a influência certa do Espírito Santo. Porque algumas vozes concorrem com as vozes de Deus no nosso coração. Algumas vozes concorrem com a palavra de Deus na nossa alma. Esse dia eu estava lendo um livro, o cara diz: nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Por isso que você tem que saber bem com quem você anda, porque você vai se tornar a média de cada uma delas. E por isso que quando Josias quis restaurar o templo, refazer a aliança com Deus, ele falou: essas influências não são boas, então eu estou destituindo do direito de falar para vocês. E aí eles vão instituir as influências que deveriam ter autoridade para falar. Amigo, se você tem tido medo demais, é porque você está ouvindo a pessoa errada. Se você olha para o futuro e fica apavorado, é porque você está vendo os YouTube errado, os Instagram errado, está vendo os WhatsApp errado. Se você está perdendo a esperança por causa de guerra, você está alimentando a sua alma demais de uma coisa demais. Você não tem que ser um alienado do mundo, mas você tem que ser alicerçado na palavra que não pode ser perdida. Você entendeu isso? A Bíblia já disse: vai ter guerra, rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra pais. Isso não é de hoje. E a Bíblia diz: mas isso não é o fim. Fala com seu irmão: não é o fim. Você precisa entender que Jesus falou: isso não é o fim. Você precisa entender que ainda há um futuro. Você precisa entender que Deus está no seu presente e está no seu futuro. E só você pode tirar Deus do seu futuro. Ninguém pode tirar Deus do seu futuro. Agora, se perder a palavra de Deus dentro de você, você já perdeu o futuro. Olha o que é um cara que carrega dentro dele a palavra de Deus. Para Deus, o filho do rei Saul, Jonathan, vê uma guarnição de filisteus. Olha o poder da palavra dentro de alguém. Uma guarnição de filisteus, é só ele mais o escudeiro, só ele tem espada. O escudeiro, e ele vira e diz para o escudeiro: para Deus não faz diferença livrar com muitos ou com poucos. O cara não está olhando para ele, o cara está olhando para
que Deus disse na palavra. O cara não está olhando se o grupo de lá é maior. Ele está olhando, se Deus estiver do meu lado, não importa quantos somos, importa que Deus está do meu lado. Eu estou aqui nessa manhã para te lembrar, Deus está do seu lado, não importa quanto vocês são. Então se você está com medo demais, um pouquinho de medo é normal. Um pouquinho de receio é normal. Inclusive um pouquinho de medo, um pouquinho de receio nos leva para a oração. Um pouquinho de medo e receio, de incerteza, nos leva para o jejum. Agora, demais paralisa, tira a esperança, acaba com os planos. Amigo, eu estou aqui nessa manhã para dizer, Deus não revogou o seu futuro. Deus não revogou o futuro dessa igreja Semeando Avivamento. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós. Oh, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Esses somos nós. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, porque somos aqueles que vão trazer a cura dessa terra. Ei, você é importante para esse tempo. Você faz parte de um plano. Você nasceu no tempo certo para estar vivo hoje. Porque você é povo que clama. Você é povo que conhece Deus. Você tem que entender isso. Você precisa ouvir as pessoas certas. Você precisa vir para a casa de Deus se alimentar, comer do pão do céu. Porque você vai entrar com a palavra do mundo e você vai sair com a palavra de Deus. Você vai entrar sem esperança, duvidando do futuro, e você vai sair sabendo, Deus não me cancelou. Fala com seu irmão, você não está cancelado por Deus não, irmão. O mundo pode te cancelar, só Deus não pode. Sexto, 2 Reis 23, 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos dias dos reis de Judá. Sexta coisa, você tem poder sobre o pecado. Ué, como assim, pastor? Aqui não está falando de pecado? Amigo, você tem que entender. Para o judeu, a Páscoa é a libertação da escravidão. Repita comigo, para o judeu, a Páscoa é libertação da escravidão. Agora repita comigo, para os cristãos, é a libertação da força do pecado. Porque antes de Cristo estavam mortos nos vossos pecados, mas por Cristo ressuscitaram. Amigo, qual é a importância do batismo na vida de um cristão? O batismo é um sepultamento com Cristo. O batismo tem um mundo espiritual, tem um poder sobrenatural. Qual é? Antes vocês estavam mortos no pecado, e agora no batismo eu sepulto o velho homem e levanto aquele que nasceu em Cristo Jesus. Se você ainda não se batizou em nenhuma igreja evangélica, você precisa procurar o pastor Tiago no final do culto, dar o seu nome para ele, que nós vamos ter aula de batismo para batizar, ou em março ou em abril. Porque o batismo é um novo nascimento. É uma aliança que fazemos com Deus. Por quê? Porque a Páscoa para o judeu vamos celebrar a Páscoa porque Deus nos libertou da escravidão do Egito. E aí Jesus vem, é o Cordeiro Pascual, diz a Bíblia, morre pelos nossos pecados, pega o escrito de dívida que te condenava, rasga na cruz do Calvário, cancela a sua dívida na cruz do Calvário. Irmão, por isso que a gente tem que dar atenção para Deus. A nossa dívida foi paga, não tinha como pagar. A gente podia morrer 1000 vezes e não ia pagar. A gente podia pagar penitência e não ia pagar, mas Deus do céu enviou o seu Filho Jesus para morrer pela todo aquele que
para que tenha vida e vida com abundância. É esse Jesus que você recebeu quando você entregou a sua vida para Ele. É esse Jesus que você fez a sua aliança no batismo. É esse Jesus que você vem buscar aqui nesta manhã. É o Jesus que cancelou o poder do pecado na sua vida. Você não é o escravo do pecado, porque o sangue de Jesus te libertou. Então todos que estão aqui podem se libertar de tudo aquilo que estão prendendo ele, porque no sangue de Jesus eu e você recebemos poder para vencer o pecado. Fala com seu irmão: você não é um pobre coitado diante do pecado. Sabe, tem crente que acha que é um pobre coitado. Eu estou fadado a pecar. Não, você foi fadado a encontrar Jesus na viração do dia, todo dia. Você foi marcado para encontrar com Deus todo dia, na viração do dia. Até que o pecado entrou, subjugou o homem, mas da semente da mulher nasceu um para pisar a cabeça da serpente, para devolver a mim e a você a autoridade que um homem perdeu lá atrás. Amigo, essa terra pertence ao Senhor. Se na tua escatologia te ensinaram que esta terra vai explodir e acabar, eu estou aqui para consertar essa teologia e dizer: essa terra tem dono. Quem criou foi o seu pai. Quem expandiu o reino dele para a terra foi o seu pai. E Nova Jerusalém vai descer ataviada para reinar nessa terra, porque essa terra não perdeu o dono. Fala com seu irmão: você é filho do dono da terra. Você tem noção do que é isso? Você é filho. Por isso que o diabo detesta você. Você é filho do dono da terra. Você é filho do dono da terra. O diabo quer te convencer que o final da eternidade vai ser a gente morando no céu. Mas eu estou aqui para te lembrar: o final da eternidade, final não, porque a eternidade não tem final, mas a eternidade é o céu descendo para a terra, a Nova Jerusalém, e de lá vai sair a ordem que vai reger as nações. Isso é a Bíblia. E quem é que vai estar sentado no trono? Seu pai. Fala com o irmão que está do seu lado: é seu pai que vai estar sentado lá. Fala com a pessoa que está do seu lado: dá mais valor para o seu pai. Nós viemos aqui hoje para renovar a nossa aliança com Deus. Lembrar que os pecados foi um acidente, mas não é a nossa vida. E para terminar, 2 Reis 22, 18. Ah, amigo, olha só como é que a Bíblia é linda. 2 Reis 22, 18 diz assim: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar, está falando de Josias, a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu. Olha o poder do arrependimento, do quebrantamento. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, versículo 20, pelo que, que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. A última coisa para você gravar é: nossa obediência e aliança afasta o mal dos nossos dias. Olha que poder. O rei que era para ser pior do que todos. Seu pai e seu avô, seu pai durou 2 anos como rei. Seu avô fez miséria de pecado em Israel. E agora Josias se quebranta diante de Deus. Ele encontra a lei de Deus de novo, como nós estamos encontrando aqui nessa manhã. Ele encontra a lei de Deus, rasga o coração, chora diante do Senhor, busca o Senhor, se arrepende, manda limpar o templo.
coração, manda fazer tudo, manda tirar as vozes, faz tudo que eu preguei aqui. Aí Deus manda o profeta dizer para ele: o mal ia chegar, mas avisa ao meu servo Josias que não vai ser no dia dele mais, porque eu ouvi a oração dele. Obediência. Obediência. Sabe uma coisa que Deus quer de nós aqui nesta manhã? Obediência. Queria que você se colocasse de pé. A obediência de Josias trouxe misericórdia para todo Judá. Deus falou: Josias, você se converteu o seu coração tão intensamente que esse mal não vai vir nos seus dias. Se Judá entendesse o que o profeta estava dizendo, Judá oraria para Josias.